Ele era apenas um garçom, humilhado por aqueles que tinham tudo, mas em vez de se render, decidiu transformar sua dor em motivação. Com determinação implacável e uma visão ousada, ele começou uma jornada que o levaria do fracasso absoluto ao topo do mundo dos negócios. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde está assistindo. A brisa da noite soprava suave contra o rosto de Marcos, enquanto ele permanecia parado diante do imponente edifício de vidro. O nome dele reluzia em letras douradas sobre a entrada principal, destacando-se sob a iluminação urbana. Pessoas bem vestidas passavam por ele, algumas o cumprimentando com respeito, outras apenas admirando a grandiosidade do prédio. Mas ele não via nada disso. Seus olhos estavam fixos na porta de vidro, refletindo uma versão de si mesmo que ele jamais teria acreditado ser possível. Seu corpo estava ali, em um terno impecável, os sapatos de couro brilhando como se tivessem sido polidos recentemente, mas sua mente não conseguia sair de um momento de anos atrás. De repente, ele não era mais um homem de negócios de sucesso. Ele era apenas um jovem pobre e humilhado, sentado em um restaurante luxuoso, encarando o garçom com um olhar perdido. A conta estava à sua frente, e ele não tinha como pagá-la. Risos abafados ecoavam ao redor, olhares de desdém o perfuravam como facas afiadas. "Gente como você não pertence a lugares assim", ele ouvira um cliente dizer. A cena desapareceu como uma sombra varrida pelo vento. Marcos piscou algumas vezes voltando ao presente. O restaurante ainda estava lá, dentro daquele prédio que agora pertencia a ele. Ironia do destino. Ele suspirou fundo e deu o primeiro passo em direção à entrada. A vida tem formas estranhas de dar o troco, e ele estava prestes a provar isso. Marcos cresceu cercado pela escassez, mas sua mãe sempre fazia o possível para garantir que ele tivesse dignidade. Viver em um pequeno apartamento de um cômodo era um desafio, mas o amor materno preenchia os vazios deixados pela falta de dinheiro. Desde pequeno, ele observava os ricos pela televisão, fascinado pelo mundo que parecia tão distante de sua realidade. Ele nunca teve brinquedos caros, nem roupas novas, mas sonhava grande, via sua mãe se desdobrando em 2 empregos e prometia a si mesmo que um dia mudaria aquela realidade. "Um dia, mãe, você nunca mais vai precisar trabalhar assim", dizia ele, mesmo sem saber como faria aquilo acontecer. Aos 18 anos, conseguiu seu primeiro emprego formal como garçom em um restaurante luxuoso. Ele enxergava aquilo como uma oportunidade única, não apenas para ganhar dinheiro, mas para observar de perto o estilo de vida dos milionários que frequentavam o lugar. Ele escutava atentamente as conversas, prestava atenção nos hábitos e até tomava notas mentais sobre como se comportavam. A cada noite de trabalho, Marcos aprendia mais sobre o que parecia ser um outro universo. Apesar da exaustão das longas jornadas, ele nunca reclamava. Guardava cada centavo, estudava sobre negócios em suas poucas horas livres e alimentava seu sonho em silêncio. Mas, ao mesmo tempo, sentia que o abismo entre ele e aqueles que servia parecia intransponível. O dinheiro, o poder e a influência pareciam coisas inalcançáveis para alguém como ele. Ainda assim, ele se recusava a desistir. O destino, porém, reservava para ele uma lição dura antes de qualquer triunfo. Era uma noite movimentada no restaurante. Marcos trabalhava incansavelmente, equilibrando bandejas e sorrindo para os clientes. Entre eles, um grupo de empresários falava animadamente sobre investimentos e negócios milionários. Fascinado, ele tentava ouvir discretamente enquanto servia. Foi então que tudo aconteceu. No meio do salão, um cliente arrogante esbarrou em Marcos de propósito, fazendo uma taça de vinho cair e sujar sua camisa branca. O restaurante inteiro ficou em silêncio por um instante.
Olha só, até para ser garçom é preciso ter classe, zombou o homem, arrancando risadas da mesa. Marcos sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele queria responder, mas sabia que se falasse algo perderia o emprego. Apenas abaixou a cabeça, pegou um pano e começou a limpar o chão. Naquela noite, ao chegar em casa, ele sentiu a raiva e a frustração tomarem conta. Era sempre assim, ser tratado como inferior só por não ter dinheiro. Mas, em vez de se abater, ele tomou uma decisão. Nunca mais se permitiria ser humilhado daquela forma. Naquela noite, ele traçou seu primeiro plano para mudar sua vida para sempre. Nos dias seguintes, Marcos dedicou-se a aprender tudo o que podia sobre o mundo dos negócios. Durante seus turnos no restaurante, prestava atenção às conversas dos clientes mais ricos, anotando mentalmente os termos e estratégias que ouvia. Em casa, passava horas pesquisando sobre investimentos, startups e economia. Foi então que descobriu algo que mudou sua vida: o mercado de revenda. Ele percebeu que muitos produtos importados eram vendidos por preços altíssimos, enquanto fornecedores internacionais os ofereciam por valores muito menores. Decidiu arriscar. Pegou todas as suas economias, um valor insignificante para muitos, mas tudo o que tinha, e investiu na compra de um pequeno lote de relógios importados. Sem saber nada sobre vendas, ele começou anunciando os produtos em marketplaces e redes sociais. O começo foi difícil. Poucas pessoas confiavam em um vendedor iniciante e ele cometeu erros. Mas aos poucos, com dedicação e um atendimento impecável, as vendas começaram a crescer. Marcos percebeu que aquele era apenas o primeiro passo. Se quisesse realmente sair da pobreza, precisaria pensar maior. E ele estava disposto a arriscar tudo para chegar lá. Com suas primeiras vendas bem-sucedidas, Marcos sentiu uma nova energia correr por seu corpo. Mas ele sabia que revender produtos pequenos não seria suficiente para mudar sua vida. Ele precisava expandir. Decidiu apostar em um lote maior e mais caro. Pegou todo o dinheiro que havia conseguido e investiu em uma nova remessa de produtos mais sofisticados. O risco era enorme. Se não conseguisse vender, ficaria sem nada. Mas ele acreditava em sua visão. Para se destacar no mercado, Marcos começou a produzir anúncios mais elaborados e criou um perfil profissional nas redes sociais. Passou noites estudando marketing digital e estratégias de vendas. Aos poucos, suas postagens começaram a chamar a atenção e os pedidos aumentaram. A experiência amarga com o fornecedor desonesto deixou Marcos em alerta. Ele percebeu que para crescer de verdade, precisava construir algo maior do que apenas revender produtos. Precisava criar sua própria marca. Nos meses seguintes, ele se dedicou incansavelmente a aprender sobre branding, fabricação e controle de qualidade. Entrou em contato com fornecedores sérios e passou a negociar diretamente com fabricantes. Seu objetivo era claro: lançar sua própria linha de produtos, algo que transmitisse confiança e exclusividade. Marcos trabalhou incansavelmente para transformar sua ideia em realidade. Com um planejamento detalhado, ele registrou sua marca e começou a desenvolver produtos que realmente entregavam qualidade. No início, tudo parecia um enorme desafio. Ele não tinha a estrutura de grandes empresas, nem uma equipe especializada, mas compensava tudo isso com dedicação e um olhar estratégico afiado. Ele usou cada centavo de lucro para reinvestir no negócio, expandindo aos poucos seu catálogo de produtos e refinando a experiência dos clientes. Seu diferencial era simples, mas poderoso. Ele oferecia algo que realmente agregava valor, enquanto muitas empresas apenas vendiam por vender. A explosão veio quando um influenciador famoso descobriu seus produtos e fez uma recomendação espontânea. As vendas dispararam da noite para o dia. Marcos se viu diante de uma demanda que jamais imaginara. Foi ali que percebeu que finalmente estava no caminho certo. Seu império começava a ganhar forma.
Com o crescimento acelerado do negócio, Marcos começou a enfrentar desafios ainda maiores. A demanda pelos seus produtos crescia mais rápido do que sua capacidade de produção, e ele precisava tomar decisões cruciais para sustentar esse crescimento. Ele conseguiu sua primeira grande parceria com uma rede de lojas, o que exigiu que ele expandisse sua equipe e estrutura. Ao mesmo tempo, concorrentes começaram a surgir, tentando copiar sua fórmula de sucesso. Mas Marcos não se deixava intimidar. Ele sabia que sua vantagem não estava apenas nos produtos, mas na história que construíra e na relação de confiança que cultivara com seus clientes. O momento da verdade veio quando um investidor de renome entrou em contato, interessado em expandir a marca para o mercado internacional. Aquela era a oportunidade que poderia transformar sua empresa em um império global. Mas para isso, Marcos teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida: vender parte do seu negócio em troca de um crescimento sem precedentes ou continuar sozinho, arriscando tudo pelo controle total da sua criação. O jovem que um dia foi humilhado por ser apenas um garçom, agora estava diante da decisão que definiria seu futuro para sempre. A decisão de lançar sua própria marca não foi fácil. Marcos sabia que estava entrando em território desconhecido, mas se havia algo que a vida lhe ensinara, era que o risco era inevitável para quem queria vencer. Ele começou estudando as maiores marcas do setor, analisando o que tornava seus produtos tão desejados. Criou um nome forte, um logotipo marcante e definiu seu público-alvo com precisão. Cada detalhe importava. Para financiar sua primeira produção, Marcos fez algo que jamais imaginaria. Vendeu a moto que usava para se deslocar. Era seu único bem de valor, mas ele sabia que precisava desse capital para transformar sua visão em realidade. Com o dinheiro em mãos, fez um pedido inicial com um fabricante de confiança. Quando os primeiros produtos chegaram, a emoção foi indescritível. Ele segurou uma das peças nas mãos e sentiu que, pela primeira vez, algo verdadeiramente dele estava sendo construído. Mas criar uma marca era apenas o começo. Agora, ele precisava garantir que as pessoas soubessem que ela existia. O lançamento da marca foi um verdadeiro teste de resistência. Marcos usou todas as estratégias que havia aprendido, desde anúncios pagos até parcerias com influenciadores menores. Mas nos primeiros dias, as vendas não vieram como esperado. A ansiedade começava a crescer. Foi então que um de seus vídeos promocionais se tornou viral. Pessoas começaram a compartilhar e comentar, elogiando a qualidade e o design do produto. As vendas dispararam de um dia para o outro, e Marcos viu seu estoque esgotar em questão de horas. Ele não conseguia acreditar. Pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Mas, com o sucesso, vinham novos desafios: manter o crescimento, lidar com a alta demanda e continuar inovando. O crescimento acelerado trouxe uma nova realidade: concorrência. Grandes marcas começaram a notar sua presença no mercado e a tentar sufocar sua empresa com campanhas agressivas. Ele percebeu que, para sobreviver, precisaria ir além do que já havia feito. Marcos investiu em um diferencial que ninguém esperava: atendimento humanizado e uma experiência única para seus clientes. Cada compra vinha com um toque pessoal e isso gerou uma fidelidade impressionante. Seus clientes passaram a defender sua marca com paixão, transformando-a em um verdadeiro movimento. Foi nesse momento que ele percebeu: não era mais apenas um vendedor. Ele havia se tornado um empresário de verdade. Anos depois, Marcos estava em um evento de negócios quando um homem se aproximou dele. Era o mesmo cliente arrogante que o humilhara no restaurante anos atrás. Só que dessa vez, a situação era diferente. Marcos, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Eu queria conversar sobre uma possível parceria. Marcos sorriu. O destino tinha uma forma irônica de agir.
Ele olhou ao redor e percebeu o quão longe havia chegado. O menino pobre, o garçom humilhado, o jovem sonhador. Agora era um milionário respeitado. Ele apertou a mão do homem, mas não por vingança. Ele já não precisava provar mais nada para ninguém. Ele havia vencido. Se assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se no canal.